Boa tarde pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando nessa tarde com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado. Por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Um vídeo exclusivo para falar sobre a equipe do Santa Cruz, cara, que afastou, né? Muitas pessoas estão tentando falar, não, porque eles foram afastados. E eu vou trazer para vocês aqui essa informação, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, também tem desfalque. O Renato segue sendo desfalque, um desfalque importante contra a equipe do Decisão. Eu vou trazer aqui a informação, ó, não será nessa quinta-feira que o atacante Renato voltará a ser relacionado no Santa Cruz. O técnico Fábio Cortez confirmou em entrevista coletiva que o jogador está fora da partida diante do Decisão, tá? O atleta segue em fase de transição física e a expectativa, de acordo com o Fábio, é que o Renato esteja disponível a partir da volta contra o Decisão, que vai ser no próximo domingo às 18 horas, tá? O interino elogiou o profissionalismo do atacante e lamentou a ausência. Olha o que disse na entrevista o treinador, ó. O Renato não vai para esse jogo, ele está em fase final de transição, vai estar apto para o jogo de volta contra o Decisão. É um jogador muito importante que faz falta em qualquer equipe. A gente está contando com ele e tenho certeza que ele vai voltar bem. É muito profissional, quer muito estar dentro do campo, então acredito que ele vai estar 100% para o jogo de volta, disse aí o Fábio Cortez. Tá uma provável escalação da equipe do Santa Cruz. Aliás, além do Renato, né, nessa reta final, que está em reta final de transição física, o Santa Cruz também não vai poder contar com o William Alves e o atacante Ariel. Os dois estão no departamento médico. Dessa forma, o Santa Cruz deve entrar em campo e manter a base que enfrentou. Fez um bom jogo até contra a equipe do Sport, com apenas uma alteração, né? Jansson na vaga do Eurico. Tá bom? Então, um possível time do Santa Cruz para poder enfrentar a equipe do Decisão vai ter Roquened, Israel, Jansson, Matheus Vinícius e Alex Juan, Wagner Balotelli, Pedro Favela, Patrick Alan, William Júnior, Vitinho e o Quirino, cara. Questionado, né, sobre a postura da equipe diante do Decisão, o Fábio Cortez disse que não abre mão de uma equipe propositiva, tá? Ele disse o seguinte ainda: o Santa Cruz sempre vai jogar querendo ter protagonismo de jogo e ser propositivo. São duas coisas que a gente não abre mão de jeito nenhum. A gente se prepara para conseguir isso. Futebol sempre para frente, com gol a todo momento. Isso que o Santa Cruz busca, afirmou aí treinador. Santa Cruz vai encarar o Decisão em um cenário aí de contraste, né? Ao da primeira rodada do Campeonato Estadual, muita coisa mudou de lá para cá. Como, por exemplo, o Comando Tricolor, hoje é dirigido pelo Fábio Cortez, que foi efetivado no lugar do Marcelo Cabo, que na minha concepção não era nem para ter continuado lá no Santa Cruz, né? Enfim, né? O Fábio Cortez agradeceu aí a confiança do presidente Bruno Rodrigues no trabalho que vem sendo feito, e o Decisão em Santa Cruz se enfrentam às 16h30 dessa quinta-feira no Sesc de Goiânia. Cara, o trabalho do Fábio Cortez até aqui ele é melhor que o do Cabo, pô. É melhor que o do Cabo. Até o presente momento, o trabalho do Cortez é melhor que o do Cabo. O Cabo não conseguiu desempenhar minimamente um bom trabalho. Não conseguiu fazer. Para você ter uma ideia, a comissão técnica detectou que o Matheus Regis, que chegou agora, e o Robinho vão ser afastados. Eles vão ser barrados. Ele está sendo barrado. Os dois jogadores foram barrados. Inclusive, a diretoria vai avaliar a dupla, né? Até o clube julgar se eles vão merecer ou não outras chances. Eu tô tentando buscar algumas informações para saber o que aconteceu. O Robinho, ele vem sendo vaiado, né, pelo torcedor, mas nunca vi uma vaia do torcedor você simplesmente tirar os jogadores de um jogo, mas a decisão aconteceu. Provavelmente deve ter acontecido alguma coisa interna, algum descontentamento. Evidentemente, Santa Cruz não vai divulgar, né, se houve algum tipo de indisciplina, mas essa conduta chamou a atenção. Tá? Essa conduta chamou a atenção bastante, ó. O atacante Matheus Regis e Robinho estão fora da lista de relacionados do Santa Cruz pro duelo contra o Decisão nessa quinta-feira pelas quartas de finais do Campeonato Pernambucano. A dupla avaliada, né, será avaliada no dia a dia até que prove que pode ter novas chances. Pô, não é normal você avaliar e esperar que os jogadores provem que eles tenham novas oportunidades, né? Enfim, por hora está sem prazo para poder retornar os dois jogadores. Os dois atletas estão cientes da decisão e da diretoria que foi comunicada nessa quarta-feira. O tom da conversa foi de preservar a imagem dos atletas deteriorada em função das críticas da torcida pelo mau desempenho. Tá? O mais recente foi direcionado ao Robinho, que originou o lance do gol da vitória do Sport no Clássico. Tá? O último jogo de Matheus Regis, isso aí é isso que eu acho que não tem muito a ver, porque o último jogo do Matheus Regis foi dia 28 de janeiro, na goleada de 6-0 sobre o Jaguar. Então não é pelas vaias. Aconteceu alguma coisa interna que o Santa Cruz não quer revelar, tá? Ele fez 5 partidas e nenhum gol. Ele tem contrato até o fim do ano e chegou no Arruda Livre após
acertar a rescisão dele com o Botafogo de Ribeirão Preto e São Bernardo, que o adquiriu, né? O Robinho percorreu o caminho semelhante, ele entrou em campo a mesma quantidade de vezes, né, do Matheus, e, enfim, não balançou a rede até agora. Também ele veio do Clube Paulista em definitivo. Sem eles à disposição, o grupo do auxiliar da casa, né, o Fábio Cortez, ele passa a ter até segunda ordem o atacante Renato, Rian e o Vitinho como opções, né? Até porque o Ariel ele tá machucado. Vocês concordam comigo que não foi simplesmente porque eles não estão jogando bem? Será que o treinador ele gostaria de ir pro jogo sem as opções deles dois, simplesmente porque eles não estão jogando bem, porque eles foram vaiados? Evidentemente que não, né? Aconteceu alguma coisa interna, evidentemente que o Santa Cruz não vai querer divulgar o que aconteceu, se fosse o dirigente também não divulgaria, claro, mas aconteceu alguma coisa interna para os dois jogadores serem afastados. E mesmo que fosse questões técnicas, né, é muito recente. Vai fazer um mês agora que eles estão no elenco. É muito recente. E agora, com todo respeito, alguém achou que eles iriam chegar? Se é por questão técnica, alguém achou que eles iriam chegar, iriam fazer alguma coisa diferente? Alguém achou que eles iriam chegar, iriam ser fenômenos, iriam ser... Eles nunca fizeram gols pra caramba em time nenhum. Será que o Santa Cruz achou que eles iriam realmente chegar pra fazer chover aí no Santa Cruz? Não, né? Só cai nessa de que foi questões técnicas por conta da vaia, pra preservar a imagem dos jogadores quem quer, né? Eu não caio nessa ladainha, eu não caio nessa história, tá? Os jogadores devem ter feito alguma coisa, deve ter acontecido alguma coisa pra eles serem afastados e pra efetivamente abafar um pouco, né, a situação. A equipe do Santa Cruz, a diretoria, né, foi tanto que não foi uma, se fosse apenas uma, vamos dizer, se fosse apenas uma condição técnica, isso iria partir do treinador, partir da diretoria. Quem decidiu por afastar foi a diretoria. Então é algo muito mais grave do que simplesmente as vaias e poupar os jogadores de ter vaias. É muito mais que isso, eu tenho certeza absoluta. Mas, meus amigos, a gente vem batendo aqui nessa tecla, né? O Santa Cruz fez um bom jogo contra a equipe do Sport Recife, até surpreendente, vacilou praticamente no final do jogo e tomando o segundo gol. Teve muito ali a situação de ser um clássico, de dar a vida, né? Mas o Santa Cruz precisa muito ainda de bons reforços, principalmente no que tange a parte ofensiva. Eu sei que fez 6-0 ali contra o Jaguar, foi na estreia até do Fábio Cortez, mas foi um jogo completamente atípico e diferente de tudo que o Santa Cruz vem mostrando desde o ano passado. É um time de pouquíssimos gols. E aí se esperava, né, do Ariel, uma coisa que eu venho batendo aqui completamente, a todo momento eu venho batendo, não pode se contar com o Ariel. O Ariel, ele é um cara que vai entregar aí no ano 10 jogos, 15 jogos estourando no máximo. O Ariel, quando ele estava mais jovem, jogando lá no Curitiba, ele já era um cara que se machucava direto. Agora, então, ele simplesmente não consegue se colocar à disposição. Ele vai jogar um jogo e vai ficar 5 fora, vai jogar um jogo e vai ficar 5 fora. Então, foi no mercado e trouxe o Quirino, né? Tem o Vitinho, que é um atacante mais de lado, mas é um bom jogador, mas precisa, e eu venho batendo nessa tecla constantemente, que precisa de um 10 mesmo, um cara de imposição, né? O Patrick Alan tem feito bons jogos, né? E precisa de um 9, um homem-gol de referência. Nesse momento, Santa Cruz não tem. Repito, eu não vou parar de falar isso que eu tô falando. Para esse campeonato estadual, esse time, beleza, ok, campeonato estadual, mas para começar a Série C, se o Santa Cruz for para a Série C com esse elenco, o Santa Cruz vai ter muitos problemas. E não é pouco problema, não. Vai ter muito problema o Santa Cruz, caso queira seguir adiante, quem sabe voltar a uma segunda divisão de campeonato nacional. Deixa o seu like, inscreva-se aqui na Gol, que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelman, esse é o canal Gol TV. Forte abraço pra você, saudações, tamo junto, valeu!